Olá, saudações. Professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Seja bem-vindo. Vou compartilhar com vocês, nessa aula, a resolução da questão de número 167 da prova do Enem 2019, a prova amarela. Uma questão que envolve proporcionalidade. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então, o Enem apresentou esse quadro, essa tabela para os candidatos, onde em uma coluna nós temos a unidade, sendo elas polegadas e jardas, tá bom? A palavra jarda é uma unidade de comprimento, aparece em duas linhas. E na outra coluna, a equivalência nas unidades centímetros, pés e metro. Ou seja, uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Uma jarda equivale a 3 pés e uma jarda equivale a 0,9144 metros. O Enem perguntou para os candidatos o seguinte: a relação entre um pé e uma em polegada. Está aqui, ó. Um pé em polegada equivale a quanto? Ou seja, um pé equivale a quantas polegadas? É isso que nós queremos saber. Bom, observando a tabela que o Enem nos deu, nós podemos concluir que 3 pés são equivalentes a 0,9144 metros. Por quê? Porque aqui aparece a palavra jarda duas vezes. Ó. Uma jarda equivale a 3 pés e, ao mesmo tempo, uma jarda equivale a 0,9144 metros. Então, podemos concluir que 3 pés são equivalentes a 0,9144 metros. Tá bom, pessoal? É interessante nós transformarmos essa medida aqui que está em metros para centímetros. Por que, Luiz Antônio? Porque na tabela aparece uma equivalência entre polegadas e centímetros, tá vendo? Então é interessante a gente transformar isso aqui para centímetros, ou seja, 3 pés são equivalentes a 91,44 centímetros. Então, para transformar de metros para centímetros, basta andar com a vírgula, duas casas à direita, tá vendo aqui, ó? Uma casa, duas casas e já transformamos para centímetro. Uma outra coisa que é interessante você também observar e realizar é você pegar essa equivalência aqui, ó, e você dividir por 3, facilita muito a sua vida, né? Por quê? Porque observa, 3 pés são equivalentes a 91,44 centímetros, então nós podemos escrever que um pé tem a seguinte equivalência. Aqui, ó, eu dividi por 3 desse lado da igualdade, tá bom? 3 dividido para 3 dá 1. E aqui eu vou dividir por 3 também. Vou pegar 91,44 e vou dividir por 3. Efetuando essa conta, vou fazer até aqui no rascunho aqui para você, ó, 90,44 dividido para 3. Vou colocar uma vírgula aqui, 2 zeros, e vou cortar as vírgulas, tá bom? Isso aqui é interessante você saber fazer no dia da prova. 914 para 300, isso dá 3. Vão sobrar 14. 14 não dá para dividir para 300, então dá 0, sobra 14, desce o 4. 144 para 300 não dá, bota uma vírgula aqui, bota um zero aqui. Ó. 1440 para 300, isso vai dar 4. 4 vezes 300, 1.200, sobram 240. 240 para 300 não dá, coloca um zero aqui. 2.400 para 300, isso dá 8, sobra nada. Portanto,
Dividindo aqui as duas igualdades por 3, nós temos que 1 pé equivale a 30,48 centímetros. Bom, voltando na questão aqui, observe que nós temos aqui as 3 unidades sendo relacionadas. Então, 1 polegada equivale a 2,54 centímetros e 1 pé equivale a 30,48 centímetros. O que nós queremos saber é o seguinte, ó, 1 pé em polegadas, ou seja, aqui, ó, tá vendo? 1 pé são x polegadas. Então, nós podemos relacionar essas duas colunas aqui, ó. Nós vamos montar uma regrinha de 3 com essas duas colunas aqui, tá vendo? Polegada e centímetro, tá bom? Então, nós vamos montar a nossa proporção aqui, ó. 1 sobre x, 1 está para x, assim como 2,54 está para 30,48. E aqui nós vamos multiplicar cruzado, ó. Então, nós vamos ficar com 2,54x igual a 30,48. Esse x será a divisão de 30,48 para 2,54. Efetuando essa divisão aqui, pessoal, ó, no rascunho, tá bom? 30,48. Isso aqui é o terror dos candidatos ao Enem, na hora de fazer uma conta, uma multiplicação, uma divisão com números decimais. Isso aqui que o pessoal erra muito, tá bom? Podemos tirar as vírgulas, ok? Aqui, ó, vamos tirar as vírgulas aqui. E aí, vamos ficar com 3.048 por 254. 304 para 254, isso aqui dá 1, ó, tá vendo? Então, observa que já apareceu aqui, ó, a resposta. Mas vamos fazer, vamos lá. 1 vezes 254 dá 254 mesmo. Você não pode ter preguiça de fazer conta, tá bom? Ó, 4 menos 4 dá 0. 0 menos 5 não pode, pega emprestado. 10 menos 5, isso dá 5. Tá bom? E aqui ficou 2, 2 menos 2, 0. Agora a gente desce o 8, que está aqui, ó. Tá? 508 dividido para 254, isso dá exato. Isso dá 2. Vamos conferir? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E vai 1. 2 vezes 2, 4, com que foi 5. E aí subtrai, resto 0. Portanto, essa divisão aqui, ó, 30,48 por 2,54, ela dá exatamente 12, pessoal. Portanto, 1 pé equivale a 12 polegadas. E aí, nós respondemos aí a questão do Enem, uma questão que envolveu proporcionalidade ou razão e proporção, não é? Dependendo do livro ao qual você estuda aí. Então, pessoal, se essa questão foi interessante para você, se essa solução te ajudou, dê um like aí no nosso vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula. Inscreva-se no nosso canal.